Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Saraiva, sou responsável pelo serviço de ultrassonografia da Mobilvet e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre infarto renal. A gente vai falar sobre a importância clínica dessa afecção e como a ultrassonografia pode colaborar para o diagnóstico do infarto, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro, vou falar sobre o que é o infarto renal, né? Então, o infarto renal ocorre quando a circulação, né, sanguínea, o suprimento sanguíneo do rim é comprometido, tá? Ou por uma obstrução ou por uma alteração da perfusão renal desse rim, tá? E aí no final, como parte desse rim fica sem suprimento vascular, ele entra em necrose, tá? A ultrassonografia é uma técnica eficiente, né, para fazer o diagnóstico e tem vantagens do tipo não ser invasiva, né? Amplamente disponível, tá? E ela permite avaliação modo B e Doppler desse tecido renal e da sua vascularização, tá bom? Os exames de imagem avançada, como tomografia e ressonância, são exames que complementam aí o diagnóstico. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um rim, de um felino, e aqui a gente consegue ver uma área, né, hiperecogênica, que acaba causando a retração desse bordo renal no polo caudal, tá? E esse aqui é uma imagem, né, um exemplo do infarto renal, tá? Esse é um outro rim, né, que a gente consegue perceber algumas alterações, do tipo contornos irregulares, né, e várias áreas hiperecogênicas, que são áreas de infarto renal. Aqui também uma área focal hiperecogênica, que acaba alterando o contorno renal, uma área de infarto renal. Bom, como a gente já falou, então, o infarto renal acontece quando esse fluxo sanguíneo por uma determinada região do rim é interrompido, tá? E aí a falta de oxigênio e nutrientes leva à necrose tecidual daquela região, tá? O infarto pode ter várias causas, né? Um êmbolo, um trombo nos vasos, né, nas artérias intrarrenais, né? Alterações de vascularização do tipo hipotensão, que acaba levando a uma hipovascularização desse tecido renal, e o trauma renal também pode desencadear um infarto renal. Aqui, né, então é o que acontece no rim, né, no primeiro momento, na fase aguda do infarto, a gente vai ver uma área hipocogênica, né, e algumas vezes a gente consegue ver até uma tumefação desse parênquima renal. Com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que essa área fica hiperecogênica, como a gente viu naquela imagem anterior, né, e com a cicatrização acaba tendo uma retração cicatricial aqui dos bordos onde tinha as áreas de infarto, tá? E aqui é um caso que eu trouxe para vocês, né, de um paciente felino, em que a gente consegue ver essa área hiperecogênica, né, já não estava na fase aguda do infarto, né, já estava mais crônico o processo aqui de infarto. E a gente consegue delimitar aqui na cortical renal essa área hiperecogênica e já conseguir ver uma discreta retração aqui do contorno do rim, tá? Esse é o mesmo paciente, né, em que a gente consegue observar que não é só uma área de infarto renal, né, a gente observa outras áreas hiperecogênicas, tá? E normalmente esses rins não tem só uma alteração, né, como a gente pode ver esse rim aqui, inclusive tinha um cálculo aqui de vertículo renal que produzia sombra acústica posterior, tá? Então eu trouxe esse vídeo para identificar o que normalmente a gente encontra nos pacientes felinos, né? Então, a gente vai ver diversas áreas de infarto renal, a gente vê cálculo, né, irregularidade de contorno. Então, é todo um conjunto de alteração que a gente costuma encontrar. Já que a gente não faz o diagnóstico, né, é mais difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, né, e agudo dessas alterações. Normalmente, quando o paciente apresenta clínica, né, ele já tem grande parte do parênquima contido, né, o rim já exauriu, né, a reserva funcional, e aí o paciente começa a ter azotemia e sinais clínicos, né. Normalmente é nesse momento que a gente faz o diagnóstico
tanto das áreas de infarto quanto dos cálculos, e a gente já tem um rim bastante alterado. Bom, como eu falei para vocês, a gente não avalia o rim só pelo modo B, a gente avalia também pelo Doppler colorido, tá? E com esse Doppler a gente consegue identificar os vasos que perfundem o parênquima renal, tá? Então a gente vai ver as artérias renais, mas a gente também vai ver as artérias intrarrenais, tá? E no momento em que houver um infarto, né, a gente vai ver que aquela região do infarto ela não tem vascularização. Então aqui são duas imagens, né, essa da avaliação Doppler colorida do rim, tá? E essa aqui do Power Doppler do rim, tá? Então, o que é importante a gente avaliar, né, desde lá as artérias renais até aqui as artérias interlobares, arqueadas e interlobulares, né? Se em algum momento a gente tiver um infarto renal, parte dessa vascularização para uma determinada região do rim, ela fica ausente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.